E aí pessoal, mais uma resenha de HQ aqui no canal, Daniel falando. Vou pedir aquele like esperto no vídeo, não deixa para o final senão você esquece. Também vou pedir que você se inscreva no canal, se ainda não é inscrito ou inscrita. E também não esquece de ativar o sininho para não perder nenhuma publicação nova aqui no nosso canal, beleza? E hoje a gente tem Operação Highways, de ninguém menos que John Byrne. Edição lançada pela Script e é um quadrinho licenciado pela IDW, que se tornou a casa do polêmico roteirista e desenhista John Byrne, cujo nome já é algo que chama bastante atenção aqui, principalmente para quem conhece quadrinhos, conhece o legado do Byrne e gosta de ficção científica. Você olhou para essa capa, olhou para o nome do cara, basicamente a edição já tá vendida, né? Você já foi fisgado ou fisgada. E quando a gente olha o projeto gráfico aqui da Script também, nossa, fica ainda mais atrativo, porque tem essa reservinha de verniz, capa dura, essa cobertura aqui bacana, papel de gramatura decente mesmo, quando a gente folheia a gente sente isso, boa impressão, tudo isso dá muito gosto aqui. E a história, né, finalmente indo para o roteiro, Operação Highways, ela vai mostrar um contexto futurista aí em que nós somos apresentados a esse mundo dentro de um acontecimento banal, que é a missão de um cargueiro chamado Carol Ann, que está recebendo um empregado novo, um tripulante novo. Então, conforme esse personagem, o Ed, ele entra para a tripulação, são apenas 3 pessoas no cargueiro, nós ficamos mais por dentro, né, de como isso tudo funciona, e a gente percebe, né, que é uma proposta de ficção científica bem hard mesmo, porque tem todas as dificuldades de uma viagem espacial, tem o tempo que é gasto nessas viagens também, que demanda hibernação, os trajes, gravidade simulada também, tudo isso é muito bacana e chama atenção aqui. O primeiro capítulo ele já vai nos dando toda essa dimensão de como funcionam as coisas. E é claro, né, a história não é só isso. O cargueiro ele é destacado para uma missão em Europa, né, que é uma das luas de Júpiter, no caso. E nesse serviço, o que vai acontecer? Eles são destacados, eles vão, é uma viagem longa, evidentemente, demanda-se muito tempo que eles vão ficar hibernando, só que quando eles chegam na base em questão, cujo serviço seria pegar uma carga lá e voltar, eles são informados que não houve pedido de serviço nenhum e que existe algum engano. Porém, eles já gastaram seus recursos e tudo mais. E aí eles precisam, ser reabastecidos, precisam descansar, precisam passar um tempo nessa base. E é claro, né, rola aquele atrito, porque eles alegam que foram contratados, foram contactados, mas as pessoas da base dizem que isso não aconteceu. E aí estabelece-se um mistério, né? Enquanto eles aguardam para voltar, começam a acontecer coisas estranhas e cabe a nós, né, acompanhar a história até o final. Eu vou evitar aqui abrir algumas páginas em específico, tá? Cabe a nós, né, continuar adiante na história para ver o que existe por trás desse mistério no final das contas. Bom, basicamente é isso, tá? Quem conhece a arte do John Byrne sabe do que ele é capaz. Só que, vamos lá, eu preciso já ser bem honesto em relação aos desdobramentos finais dessa história, porque o roteiro ele parece muito interessante aí nos seus 2 primeiros atos, porém, quando ele vai costurar as suas pontas, ele naufraga fragorosamente. É incrível a gente acompanhar isso, perceber que a cara de pau com a qual o autor ele terminou essa história, na hora que ele foi explicar o que estava acontecendo, a gente percebe que é um negócio assim mais raso que um pires, tá? Eu diria que toda a construção interessante, tudo aquilo que ele usou para nos atrair no começo, com esse pano de fundo científico bacana, esse mistério que estava se delineando ali no começo, ele
acabou desperdiçado, mas desperdiçado de um jeito assim muito frustrante mesmo. Essa edição aqui, eu acho que ela só se justifica para aquisição de alguém se for realmente muito fã do John Byrne. Porque, além de tudo, eu acho que na parte dos desenhos, é claro, existe a competência de um autor que já estava aí num período bem avançado da sua carreira. Sim, essa história ela foi publicada originalmente em 2013. Então já tem aí quase 10 anos. O Byrne já tinha por volta de 60 anos na época. É realmente um momento em que os artistas eles começam a ter um declínio muito sensível, né? Muito visível na sua arte. Mas aqui até que ele mandou bem. Eu não vou negar que tem momentos assim muito bacanas, muito impactantes mesmo, mas eu não digo que isso justifica o que foi feito no roteiro. Eu acho sinceramente que é algo que eu não sei se algumas pessoas ainda terão disposição para defender, mas enfim, fica aqui meu registro de que eu não consigo ver sequer uma justificativa para isso ser lançado no Brasil, além do nome do autor. Beleza? Inclusive neste formato, nesse projeto gráfico aqui de capa dura e tudo mais. Eu não acho até que isso faça bem para o nosso mercado aqui. E quando eu falo mercado, vocês sabem que sempre que eu uso essa palavra abrindo aspas gigantes, né, no caso, eu não acho que faça bem para o mercado nosso aqui, sabe, já tão nichado, apelar para o nome de um cara de peso que, assim, é só o nome, de fato mesmo. Ele não tem mais nada fora do John Byrne, fora do mainstream, na minha humilde opinião. Ele nunca mostrou alguma coisa à altura do que ele fazia nas grandes. Então eu arrisco dizer que o último grande trabalho do John Byrne foi aqui em Omake. Essa é a minha opinião. Tudo que ele fez depois a gente conferiu por curiosidade e tal, mas sinceramente aqui eu fui até com uma expectativa bacana, aqui conferiu o Highways, mas fiquei mega frustrado. Fora isso, eu tenho que reclamar da edição da Script de algumas coisas assim que são além, né, da iniciativa, que eu acho que não se sustenta, não tem porquê. Eu fiquei bastante chateado com a tradução, porque tem algumas coisas aqui, ou melhor, uma coisa só, que já basta pra gente olhar e falar, meu, por que isso, né? E o que eu tô falando é o fato de que existe um personagem cujo sobrenome é French, e a opção para tradução disso foi chamá-lo de francês. E não estamos falando de um apelido, estamos falando do sobrenome dele. Tanto que, aqui nesse balão, conforme vocês podem ver, ele se apresenta como Doutor Francês. Isso eu acho um retrocesso aos tempos nem da Abril, na verdade, eu acho que é um retrocesso aos tempos da Rio Gráfica. Galera mais velha que está vendo esse vídeo vai saber do que eu estou falando. E quem traduziu, inclusive, foi o Mário Luiz Barroso, que trabalhou na Abril. E, enfim, ficam aqui as minhas queixas a respeito de Operação Highways. Esse lance da tradução também fica ainda mais evidente se a gente pensa que Highways não foi traduzido, mas French foi. Né? Simplesmente não tem coerência nesse sentido. O nome da história, eu acho que sim, poderia ser traduzido para o português tranquilamente, até porque não se trata de uma série contínua, né? Mas, deixando no original, aqui colocando só a Operação, que o nome original dela é The Highways, colocar a Operação Highways para aproveitar o logo e não mexer nisso, eu acho ok. Agora, traduzir um personagem, traduzir sobrenome de personagem, não. Aí eu acho que é um deslize assim muito grande para ser ignorado. Enfim, em todo caso, os fãs, né, os fãs mais ardorosos do Byrne, eles vão querer essa edição em casa, de um jeito ou de outro. Então, eu vou deixar o link para compra aí de qualquer jeito na descrição do vídeo, tá? Aí vocês confiram e falem aí o que vocês acharam dessa história, o que vocês acham
né, dessas iniciativas de se aproveitar somente o nome de peso de um autor, mas trazendo histórias de medianas para baixo. E fica aí meu registro sobre Operação Highways da Script, beleza? E a gente volta logo mais com outra resenha. Se você quiser que eu fale de Omak, né, que é uma edição que eu não entendo porque que ainda não foi relançada aqui no Brasil, quiser que eu fale dela em algum momento, aí deixa aí nos comentários que com todo prazer eu faço um vídeo igual a esse, falando dessa minissérie maravilhosa. Beleza? Então, até a próxima!